Métodos de produtividade são sequências de coisas que você faz para conseguir gerir o seu tempo, para conseguir priorizar as atividades que você tem para fazer. Eles são inúmeros. Tem livros que citam milhares não, aí já é um exagero também, mas dezenas, com certeza, talvez até centenas de métodos de produtividade. Então, tem métodos que vão sugerir que você faça as coisas mais difíceis do seu dia no começo do dia, para fazer as coisas mais simples no restante. Tem métodos que vão dizer para você organizar todo o seu tempo em volta de uma única atividade, e outros vão dizer para... Tem uma infinidade de métodos, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um que é bem prático, e assim como ele, eu também vou ser prático na explicação, que é o método do Getting Things Done. Existe um livro muito bom, chama-se A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, acho que é assim que pronuncia o nome dele, em que ele detalha muito bem todo o passo a passo desse método. E o que o David Allen faz no livro dele, que faz o livro dele ser um livro e não, sei lá, só um folheto explicando o método, é o que eu estou fazendo aqui, é explicar o que circunda o método para que você consiga ser uma pessoa produtiva, porque o método sozinho não faz nada, então você precisa de todo o resto que eu já falei aqui, e é por isso que a gente passou por tudo isso antes de chegar aqui, para poder fazer ele funcionar. Então, como é que ele funciona? São 5 etapas bem simples, certo? Descarregar. Você cria um objeto, um conceito na sua mente chamado de caixa de entrada, que tudo que você tiver de ideia que fique voltando na sua mente, ou seja uma coisa que você precisa executar, você tira da sua mente e coloca no papel, certo? Ou no papel, numa caixa literalmente de entrada, seja lá o que for. Então, voltando para a ideia do grupo do WhatsApp, que as pessoas fazem com elas mesmas, né? Ou aproveitam um grupo antigo, enfim. Você teve alguma ideia, tem alguma coisa, um número que você precisa lembrar, você anota lá. Alguma coisa que você precisa fazer e não pode esquecer, você anota lá. Porque quando você anota lá, você descarregou a sua mente, você tirou um estressor, um agente de ansiedade muito grande, e você deixou ali porque você sabe que a qualquer momento que você quiser recuperar a informação, ela vai estar ali, intacta, perfeita. Você só precisa ir lá e olhar, e não precisa ficar lembrando daquilo. E se aquilo ali vier à sua mente de novo, você vai pensar, poxa, já está guardado, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu vou ter um momento do meu dia em que eu vou, agora vamos para a próxima etapa, processar a caixa de entrada. O método GTD consiste em você ter uma caixa de entrada em que você vai colocando todas as demandas, não só demandas, mas qualquer coisa que ocupe espaço na sua mente ali. E aí a segunda etapa dele é, em algum momento do seu dia, aí vocês lembram que lá quando eu estava falando sobre rotina, eu disse que normalmente depois do café da manhã, quando você vai começar a trabalhar, a primeira coisa que você faz, você vai fazer um processamento. Se você usa GTD, você vai processar o quê? A sua caixa de entrada que você foi enchendo ao longo dos dias ou do dia anterior, enfim. Pega tudo que está lá, coisa que não está endereçada ainda, e aí você começa a endereçar. E aí existe um método, tá? Para fazer isso. Qual que é o método? Vou simplificar ele bastante aqui. Se quem quiser pesquisar em mais detalhes, tem um livro, tem muita referência sobre isso também. Vou deixar até um artigo muito bom aqui embaixo também para vocês lerem. Primeiro você vai passando. É uma coisa acionável? Demanda alguma ação aquilo ali? Se não, você armazena em algum lugar útil. Então, se for um número, você coloca na agenda do seu telefone, nos contatos do seu telefone. Se for uma informação, você escreve em algum lugar. Se for... Deu para entender, né? Perfeito. Mas se for uma coisa acionável, você vai fazer só uma pergunta. É uma coisa que demora menos de 5 minutos, tipo uma ligação. Preciso ligar para tal pessoa. Se sim, demora menos de 5 minutos, você faz ali na hora. Porque você já se livra logo disso. Então, liga, resolve... E depois continua processando cada item que você deixar nessa lista, nessa caixa de entrada. Se for demorar mais do que 10 minutos, ou mais do que 5 minutos, desculpa, você planeja, certo? Como assim planeja? Você vai colocar em um espaço da sua agenda não, né? Em algum dia da sua semana para você fazer aquilo, ou você planeja de fato como se entrar naquele critério do que tem que entrar na agenda ou não, certo? E é isso que você faz, então, perfeito? Nesse processamento. E aí você vai ter basicamente essas 3 categorias do que você pode fazer. Ou você armazena, ou você já faz ali na hora, ou você planeja para fazer depois. E aí, quais que são as outras etapas do método do GTD? Né? Você já teve o descarregar, o processar, você tem também o organizar. Como assim organizar? Às vezes, algumas das coisas que você vai fazer, elas precisam de uma etapa muito longa de coisas para serem feitas. Então, como assim uma etapa muito longa? É um projeto que você tem que fazer, não é só uma ação, não é só uma coisa que você vai fazer ali rápido. Então, se eu colocar aqui no meu, por exemplo, escrever uma série de textos sobre produtividade, isso não é uma ação, isso é um projeto, né? Eu vou ter que fazer uma série de textos sobre produtividade, então é um aqui, outro depois, vou ter que pesquisar sobre esses temas, vou ter que deixar eles entrelaçados de alguma forma que faça sentido. Então, é uma estrutura mais de projeto, perfeito? Então, você vai ter que pensar nisso como um projeto. E aí, se vocês lembrarem
ferramenta que eu mostrei antes, o Todoist, né, que é a minha lista de tarefas que eu uso, vocês vão ver lá que ele já tem esses projetos definidos. Então, é uma ferramenta que já encaixa com o método, certo? Então, é isso que a gente tem que buscar também quando a gente vai fazer as escolhas de nossas ferramentas. Então, perfeito, descarregar, processar, organizar, que é quando você vai colocar para um projeto ou não, né, dependendo, revisar. Uma vez por semana, dentro do método do GTD, o ideal é uma vez por semana, você pode ajustar o teu ritmo também, você vai revisar tudo. Como assim revisar tudo? Você vai revisar se a sua caixa de entrada funciona do jeito que é, se é num grupo do WhatsApp, se é melhor botar em outra ferramenta ou não. Você vai ver se aquilo ali está encaixando realmente na sua vida, na sua rotina de produtividade, se você está usando de fato aquilo ali, que é um grande problema também. Às vezes a gente se planeja e diz que vai fazer X, Y, Z e não faz, então a parte da revisão é para fazer esses ajustes, certo? Eu vou falar um pouquinho também sobre como você garante que vai ser implementado o seu sistema lá no módulo 5 de resiliência, mas por enquanto vamos entender como é que a gente constrói em primeiro lugar, né? Usando esses métodos e ferramentas que a gente tem. Então, perfeito. Tem a revisão, que é essencialíssima, certo? E tem a parte de engajar, que é você entender quais que são as coisas ali dentro do seu sistema, dentro do seu método, que vão fazer com que você continue replicando ele. Porque ele tem que ser útil, você tem que ver um retorno muito bom nele para você continuar fazendo, porque é uma coisa chata, entre aspas, né? Demanda tempo, você parar, revisar, bloquear na sua agenda ali, que, sei lá, no sábado, às 2 da tarde, que é o que eu faço, você vai parar, então, para agora revisar se você fez tudo que você tinha dito que ia fazer na semana, enfim. Tem que ter um ganho claro daquilo ali, é para isso que serve essa etapa aí do engajamento, perfeito? São essas 5 etapas, recapitulando: descarregar, processar, organizar, revisar e engajar. Então, esse é o método. Agora vamos entender como é que você escolhe suas ferramentas, já trazendo um linkzinho porque a gente vai ver no próximo módulo, que é de montar o seu próprio sistema de produtividade pessoal. Dúvidas, sugestões, comentários, tudo aqui embaixo, por favor, para que a gente possa ter essa troca com vocês.